que já foi presidente do Sindicato Rural, é um comerciante que está instalado ali no ponto certo com a representação da Matsuda e que conhece muito da nossa região, acompanhado do professor Pedro Paulo, que é zootecnista, que está fazendo doutorado aí na zootecnia de Tapetinga, na Faculdade de Tapetinga. E a gente vai conversar aqui vários assuntos, porque nossa região, tradicionalmente, é uma região de pecuária, não é? E a gente nota que o capim nativo da nossa região, o coloião e o sempre verde, está perdendo espaço para as braquiárias. Só que quando a gente fala da região de Itapetinga não é uma região onde ela só tem um tipo de solo. Se você for para Catiba, que está na micro-região de Itapetinga, é um tipo de solo. Se você for para Potiraguá, que está na micro-região de Itapetinga, é outro tipo de solo. E a gente tem observado várias propriedades renovando suas pastagens. E a escolha da maioria dessas propriedades tem sido o Braquiária decumbens. E ao dar bom dia a Henrique, eu pergunto: os produtores que estão renovando suas pastagens estão certos em usar, na sua grande maioria, o Braquiária decumbens, Henrique? Bom dia. Bom dia, Zé Elias, bom dia, Boni, bom dia, Gilson Vasconcelos, Pedro Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Fascinação e do grande programa Na Boca do Povo, né, de sábado, tão tradicional já e com excelente audiência. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. A nossa região é uma região diferenciada, porque é uma região, como você mesmo falou, uma região que engloba, é uma micro-região, né? Agropastoril de Tapetinga, engloba 14 municípios, então tem diferenças grandes, apesar de ser no mesmo bioma da Mata Atlântica, mas ela, em relação a solo, climatologia, tem diferenças bem razoáveis. E no nosso caso, a gente está ali há 26 anos, como você comentou, no ponto certo, né? Com a HB Sementes, a gente trabalha bastante nessa área. E a gente observa desde primeiro foi aquele El Ninho da década de 90, né? Que foi um El Ninho prolongado. E ali começou a braquiarização na região. A gente tinha realmente os pastos praticamente nativos, né? É um capim naturalizado, né? Na verdade, ele é nativo da África, mas chegou aqui. E da família do Colonião, os pânicos, né? Colonião, sempre verde. E naquele momento ali realmente foram praticamente dizimados ali E era necessário uma opção para o pecuarista, porque você precisava novamente fazer esses pastos. Era a reforma do pasto. Se optou por capins menos exigentes e mais resistentes à seca. Essa que era a procura, porque o colonial não tinha resistido. E se braquiarizou, vamos falar assim, a região como um todo. Inicialmente com braquiarão, com a cultivar a variedade marandu. Aí depois também vieram outros anos, teve 2003, que foi um ano seco, os ciclos, né? 2012 para 2013, 2015 para 2016, que foi uma seca também bem forte. Então sempre a gente tem passado por isso. E veio acontecendo depois, foi a Braquiária decumbens, né? Porque se mostrou mais resistente até do que a marandu, do que o braquiarão. E é um capim, digamos, de manejo mais fácil. Ele sementeia várias vezes no período da chuva, deixa um banco de semente. Então, a opção foi mais em cima disso, que ele acabou sendo assim o escolhido e até hoje é o mais plantado. A gente pode falar, pelo menos na nossa carteira, vamos falar assim, ele responde quase por 75%. Eu costumo falar assim, eu digo até assim, infelizmente, porque a gente estava batendo um papo aqui antes, você falando qual seria o melhor capim. E eu acho assim, o melhor capim para mim é o que você já tem na fazenda, né? Porque depende muito de manejo. Quando houve essa seca lá atrás, a primeira que a gente falou aqui, da década de 90, o colonial não resistiu, porque também a gente não tinha, nem se falava em manejo de pasto, né? Claro, vem a seca, pega a pastagem mais degradada, batida, como a gente fala, e aí também não resistiu. E depois também, isso aconteceu com vários, inclusive com o próprio decumbens. Também às vezes acontece de não resistir, volta pela semente. Então,
Opção a gente tem muitas, porque, como eu falei no início, a região ela é diferenciada, porque a gente ainda tem uma condição de solo boa, em termos de fertilidade. A gente tem um problema no município de Tapetinga, especificamente, a parte física do solo ela é um pouco mais difícil, porque é um solo raso. Então você, às vezes até para você trabalhar com mecanização, tem que ter muito cuidado. Nossa topografia também, às vezes a gente, por questões até de dificuldade hoje de mão de obra, tem que fazer quase tudo mecanizado. E aí o que é que acontece? Você às vezes está fazendo serviços às vezes que provocam erosões, né? Então tem todas essas situações. Variedades tem muitas, as pesquisas estão aí. Agora o que a gente poderia falar assim, ó, vou começar do zero, minha fazenda não tem nada. Aí, dependendo da região, você falou catiba, é um tipo de solo, é um solo profundo, é um solo que tem uma permeabilidade melhor, a fertilidade um pouco menor, dependendo de onde você esteja, porque as manchas são, né, vão variando. Aqui em Tapetinga já é um outro perfil, que é um solo que você cava 30 centímetros, começa a ter a pissarra, né? É um solo, é um podzol, vou falar na classificação. Então, você tende para uma braquiária, mas tem muitos lugares que você pode plantar um pânico também. Ele responde bem. Haja vista que quando a gente vai fazer até um serviço mecanizado na fazenda, ou dá um descanso, ou você limpa uma área, o colonião volta. Isso é uma observação assim que a gente vê muito, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que a pessoa não deve ter um só. Tem que ter 2 tipos de capim, 3 tipos, dependendo da situação da fazenda. Cada caso é um caso. Mas se você fizer uma manga, uma pastagem, colocando braquiária e pânico... Na mesma manga? Na mesma manga. O gado vai roer o pânico e deixar o braquiária de lado. Ele só vai começar a comer o braquiária na hora que acabar o pânico. E aí como é que faz? Não, mas como eu estava comentando, é você ter 2 a 3 tipos, mas cada manga é diferente. Existe, tem fazendas que a gente vai, já tem, viu? Pânico com braquiária, tem fazendas, tem mombaça com decumbens. Aí na época das águas você vê uma exuberância, que os pânicos produzem muito mais, né? Mas eles são estacionais, eles vão produzir até o mês de abril, mais ou menos. Depois vão cair. E a braquiária decumbens, principalmente, ela é importante ter na região, porque a gente aqui tem uma distribuição de chuva melhor do que na maioria das regiões. A gente não está tendo um índice grande de chuva, diminuiu. Mas a gente tem chuvas no inverno, né? As neblinas, como a gente fala. Então, até por pesquisas já feitas, inclusive até na própria UESB, no inverno quem ganha é decumbens. Então é importante ter ele na fazenda. Mas na época do verão, nas águas, esse momento que a gente está aqui agora, aí ele perde em capacidade. E aí ele também, cigarrinha, que ele é mais receptível, né? A questão da fotossensibilização. É como a gente fala, parecendo com a gente, todo mundo tem seus defeitos. As gramíneas também, todas têm, nenhuma é perfeita. Então por isso eu acho que deve ter uma variação dentro da fazenda. Juntos, tem gente que faz. Eu acho melhor cada qual no seu quadrado, vamos falar, porque um é mais exigente de fertilidade, outro já na topografia mais acidentada já vai melhor, então dá para você ter uma variação. Vamos colocar aqui na conversa, Pedro Paulo, porque eu me lembro perfeitamente, não sei se Boni lembra, Gilson lembra, quando eu fiz um programa aqui a respeito de drone. Sim. Lembra? Sim. Que eu falei que uma das alternativas para usar na agricultura seria o uso do drone. E aqui o Pedro Paulo, ele tem uma empresa, né, Pedro? De drone, que está se popularizando cada vez mais. O produtor agrícola, ele está usando o drone, que a ferramenta até então aprovada e comprovada era o trator, não é? Agora já está começando o uso do drone. E aí, meu amigo, minha amiga, existe um problema sério que está começando a acontecer com o Brasil, que é a falta de mão de obra para trabalhar no campo, não é? Hoje, se você tiver uma propriedade plana, você se defende com o trator. Mas se você tiver uma propriedade alta, como a gente fala, propriedade na serra, tal, você tem extrema dificuldade de fazer um agrupamento de homens para trabalhar naquela área.
E uma das alternativas, quando essa área alta não permite o tráfego de trator, uma das alternativas é o drone. E aí, eu queria, inicialmente, ao dar bom dia a Pedro, perguntar para ele se realmente o drone está resolvendo o problema dessas pastagens e essas terras mais altas. Porque existe uma queixa, Pedro, de que o drone, ao bater o defensivo agrícola, bate muito superficialmente. Nós não temos ainda assim, uma comprovação de que a pulverização por drone realmente faz um serviço 100%. Então eu queria que você, que já tem uma empresa de drones, você nos relatasse como explorar essa ferramenta o máximo possível. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos aqui, os amigos, aos ouvintes. É muito bom estar aqui, né, trazer um pouquinho aí da experiência e falar para vocês aí um pouco do que está acontecendo, né, no cenário agropecuário nacional, né? Então, assim, antes da gente entrar um pouquinho nesse ponto do drone, só voltar no tópico anterior e falar que essa questão da pastagem, a recuperação em si, o capim que vai ser utilizado e tudo mais, ele passa por um processo onde a degradação ela inicia justamente na extração, né, dos nutrientes ali do solo. Então, onde o produtor ele vai apenas como extrativista, digamos assim, o boi tá, ou o animal ali produzido está somente consumindo o pasto, ele vai extraindo os nutrientes daquele solo, e aí a partir de um determinado momento aquela planta ela fica fraca. E ela fraca, ela dá lugar para plantas invasoras, né? E aí agora a gente entra com o drone fazendo esse controle. Então, uma vez que não é realizado esse controle de plantas invasoras, a gente dá lugar para a degradação do pasto, uma degradação agrícola, e aí posteriormente perda de solo e tudo mais, né? Então, assim, o drone é uma ferramenta que vem aí para fechar alguns gargalos, né? Principalmente nessas áreas mais altas, essas áreas de difíceis acesso. E para o drone ter uma efetividade, ter uma assertividade aí no processo, não é somente voar com o drone e pulverizar, né? Então, tem toda a questão, tem um mapeamento, né, para ser feito, determinar onde que o drone vai voar, tem um planejamento de voo, qual a altura, qual a espessura da gota, qual a velocidade do drone, ver também a questão das condições ali do momento, velocidade de vento, temperatura, umidade. Então, tudo isso daí vai influenciar na deriva, que logo também influenciam se aquela gota vai chegar no bacheiro da planta. É isso que a gente fala, né? Se aquela gota vai conseguir pulverizar plantas que estão ali do efeito guarda-chuva ou não. Então, também tem essa situação do efeito guarda-chuva, uma vez que tem plantas aí mais altas, você não consegue alcançar plantas que estão mais baixas, né? Então, seria necessário, digamos, uma segunda aplicação aí para alcançar essas plantas lá mais baixas, porque você, logo após a desfolha da primeira aplicação, seria alcançado. Então, o drone está aí como uma ferramenta que chega para solucionar essa parte, principalmente de áreas difíceis. Só que um grande gargalo do drone é a mão de obra, né? A mão de obra, o piloto em si, porque é um processo que, de certa parte, o drone ele voa sozinho, tudo bem, a gente, como eu falei, é algo que é programado o voo, mas durante ali o voo tem alguns pontos que precisam ser ajustados. Altura de voo, né? Você vai ajustar a altura, vai ajustar a espessura da gota, perdão, e aí todos os outros parâmetros que precisam ser acompanhados e ajustados ali para que essa efetividade ao longo do dia, ao longo da pulverização, ela seja alcançada. Então, com a mão de obra desqualificada, uma mão de obra que está vindo aí, digamos, está tendo muitas empresas aí que o pessoal está vindo pelo dinheiro, né? Então, é uma coisa que ganha-se tem um retorno bacana, mas o pessoal está vindo pelo dinheiro, então
acaba que tá voando por cima de tudo, tá matando árvore, tá passando por cima de rio, tá matando nascente, então não tem um controle, não tem uma ética também, né, digamos, sobre isso aí. Então é um ponto muito importante a questão do profissionalismo da empresa que vai estar fazendo essa aplicação. Zé, Pedro Paulo, tem muitos ouvintes mandando perguntas, inclusive um ligando. Manda mensagem, que aí eu te atendo mais rápido, porque eu não vou conseguir te atender pelo computador. Perguntando se você não promove cursos ou dá aula prática. Porque no caso de um ouvinte, eu acho que eu vou reproduzir o áudio dele para que você entenda direitinho. Pode ser? Pode. Bom dia, Zé Elias. Bom dia, Boni. Ô, Boni, procura para esse rapaz aí. Eu tenho um curso de drone. Eu gostaria de saber dele como é que eu faço com ele, se ele tem que dar uma prática pra gente, qual o valor que ele cobra, para poder praticar. Entendeu? Eu tenho um curso de drone, mas eu queria praticar, botar em prática, hein? E aí, me responde aí, por favor. Meu nome é Ednilson, sou vigia da Escola Cisaltina Fernandes. Sim, Edmilson. Na verdade, ele fez o curso teórico, né? E gostaria de E ficar praticar. prático. É uma boa, né? O mercado está aberto aí. Aqui em Tapetinga nós temos 4 ou 5 empresas, né, que estão atuando. Tem um Doval aí que é bem amigo nosso aí, também trabalha, tem a empresa dele. E é um mercado que está na crescente. Eu acredito que logo eu vou estar contratando, então já é um possível colaborador aí, né? Deixa eu lhe colocar uma pergunta agora muito importante, porque é o seguinte: muita gente está ouvindo, acha a ideia inicialmente bacana, mas não tem nem noção de custo, não é? No caso do drone, imagino que você deva cobrar por hectare. Exato. Você pulveriza 1 hectare por um certo valor. Dá uma estimativa para a gente, por exemplo, de quanto custaria bater defensivo agrícola com drone em 1 hectare. Ô Zé, esses valores aí, eles são relativos, né? Relativos ao quê? Ao tamanho da área a ser pulverizada. 1 alqueire, 1 hectare, 10 alqueires, 50. Também acessibilidade do local, né? Se é um local muito acessível ou não. Distância que eu vou estar trabalhando, quantos dias serão. Então, talvez não vai ter uma eficiência muito legal ali diariamente, né? Digamos, então vou trabalhar com poucas áreas ao dia. Mas esses custos aí geram em torno aí de 130 até 170, dependendo até R$200 por hectare. Então vamos, você que está ouvindo e se interessou, você vai gastar de 100 a R$200 por hectare, não é isso? 130 é mão de obra, né? A parte da Não, a aplicação. parte do drone. Isso. Né? A parte do drone, de 100 a 130, é isso? Isso. Pronto. Então você tem um alqueire. 130 a 200. 200. Não entendi. 130 a 200. 130 a 200 Isso. reais por hectare. Exato. Isso. Então, se você tiver um alqueire de terra, vamos estabelecer que um alqueire seja 20 hectares. É 19 fração, mas fechamos 20 só para efeito de cálculo. Então, você vai gastar um mínimo de R$2.600 para o drone pulverizar um alqueire, ou no máximo R$4.000. Tá explicadinho, pessoal? Tá. Porque o drone é o equipamento. Você ainda vai precisar do defensivo agrícola, que evidentemente o agrônomo ou o representante vai lhe recomendar aplicar naquela área. Exato. Não é isso? Exato. Ok. Eu volto agora aqui para Henrique. Nós temos a opção de usar o drone nas terras mais altas, a opção de usar o trator nas terras mais baixas. O trator a gente sabe que semeia a semente. E o drone, você poderia, de repente, usar o drone para jogar semente? É viável? Sim, ontem até conversando com o Pedro, a gente estava falando sobre isso, porque a região tem, quase toda fazenda tem essa situação de morros, né?
e de áreas que seriam bem melhores de serem feitas, assim, digamos, tecnicamente falando, para evitar erosão, perda de solo, porque hoje, como a gente falou na primeira abordagem, todo mundo procura mecanizar o que for possível, e às vezes até áreas muito íngremes, áreas difíceis, por conta da dificuldade de mão de obra. Então faz tudo e não faz conservando o solo, né? Essa é uma realidade que a gente vê. Tem locais que a gente chega assim, às vezes até acha, nossa, como é que chegou a subir ali e fazer aquilo, né? E descer. A agricultura morro abaixo, então sem curva de nível, assim, isso é porque é a questão da mão de obra, para ficar um custo menor e tentar fazer ali. Então, uma maneira que a gente estava vendo é justamente essa. Com o drone você pode entrar com o defensivo, fazendo a dessecação da vegetação que está naquele morro, naquela parte mais alta, e o próprio drone também faz a semeadura, né? Uma semeadura a lanço. Já tem experiência do drone jogar semente? Tem. Aí dependendo da planta, né? Utiliza-se de 3 a 8 quilos de semente, então assim... Por hectare? Por hectare, funciona bem. Porque o trator vai gastar 10, 12. O pessoal... Vai gastar 10, 12 por hectare. No drone seria 3, 4 quilos? Dependendo. O pessoal da soja mesmo desseca, né, a soja e aí faz o plantio do cosiziense, né, Henrique? Sim. E aí lança de 3 a 6 quilos só por hectare. E fecha tudo. E fecha muito bem mesmo. Rapaz, eu gostaria de ver uma atividade dessa, para mim, né? Porque assim, quando você vai aplicar o defensivo, você vai precisar calcular o vento, porque eu quero que o público que esteja ouvindo acompanhe minha linha de raciocínio. O drone tá sobrevoando 150 metros? Não. Ele vai pulverizar aí a 3 a 6 metros de altura só. Então é muito próximo. Porque assim, Zé, se os voar... drones que eu vi trabalhar no mínimo 20 metros, 50 metros. Se você voar nessa altura aí, é justamente aquilo que eu falei. O que acontece? Digamos aí que em um alqueire você tenha lá uma faixa de mata ciliar, tenha uma reserva, e dentro desse um alqueire, dentro desses 20 hectares, você tenha 2 hectares que não necessita pulverização. Se você fecha comigo para bater nesse um alqueire e eu pulverizar somente os 18 onde você precisa, você vai me pagar os 18 hectares. Agora, se eu voar por cima de tudo, você vai me pagar os 20. Então é isso que está acontecendo muito com empresas aí, digamos assim, picaretas, que estão voando em cima de tudo para ganhar a hora, entendeu? Mas veja bem, eu quero entender. Você está aqui na baixa e tem uma serra. Certo. Correto? Correto. Você vai fazer um mapa de voo e você não sabe a altura dessa vegetação. Porque uma coisa você está aqui na baixa, outra coisa você está lá na serra. Você não sabe a vegetação crescente, vamos dizer assim. Aí você faz seu mapa de voo. No caso, o drone tem sensores para você estabelecer, por exemplo, eu quero que voe a 4 metros. Ele tem sensores para, a depender da árvore que ele vai enfrentar ou da vegetação, ele regular e subir e descer, a depender da árvore. Porque eu quero entender isso aí. Tem sim. Tem radares, tem sensores binoculares, né? Então ele consegue também, de certa parte, até desviar sozinho de obstáculos. Ele consegue identificar que é uma árvore, por exemplo, se falhou na etapa do mapeamento, você colocou para ele voar 6 metros, tem uma árvore de 20 metros, e aquela árvore está no percurso dele, está na rota de voo, ele vai chegar em frente a essa árvore e ele vai frear. Digamos. Ele tem sensores que freia, ele sobe ou contorna? Aí você pode escolher se ele vai subir pulverizando, se ele vai passar por cima dessa árvore pulverizando, se ele contorna e após esse contorno ele continua a pulverização. Entendeu? Aí se essa árvore ela for de interesse da agricultura ali, do local da pastagem para manter, você mantém ela viva, digamos assim. Caso contrário, é pulverizada, né? No caso de invasoras. Árvores não, árvores que são para sombra a gente mantém, né? Até por uma questão de bem-estar animal também. Deixa eu dar aqui, pessoal,
A ganhadora do 6 anos na sua mão foi Neide Nilda Alves de Deus, do Primavera. Tô te filmando, Primavera? é o nome da música. Morumbi, não? Não, aqui tá Primavera. Ah. Tô te filmando o nome da música, tá certo, né? Tá certo, E ela Márcio respondeu Vavá. sim. Com relação. A enquete. 100%. 100%. Todo mundo se preocupa com a inflação, né? Preocupado com a inflação. Zé, sobre a escolha. Primeira vez deu 100%. Primeira vez que deu 100%. Rapaz, o povo tá consciente, não é? Claro, mexeu no Rapaz, bolso da gente. Aí todo mundo preocupa. Oxe, a escolha da música de hoje, gente, é porque hoje à noite tem pagodinho retrô lá no Parque Poliesportivo da Lagoa e Vavá e Márcio, do Cara Metade, são aí Agora, umas das grandes atrações. Ô, Boni, você vê, rapaz, você faz um programinha desse aqui de limitação regional, né? Comparado com as grandes mídias, nós somos um pingo no oceano. Mas às vezes aqui aparecem coisas que me levam a fazer uma reflexão, não é? Quando a gente vê a grande mídia dizer, olha, a inflação é uma coisa que o governo tem que estar atento, porque o humor da população depende muito da inflação. A gente às vezes não leva tanto a sério, né? Quando você vê uma pesquisa, 100% das pessoas disseram, eu estou atento à inflação. É a primeira vez que deu 100% na enquete, ao né? longo desses anos, né, Boni? Exatamente. Poxa muitos vida. anos fazendo Voltando aí. aqui para nossa entrevista. Nós já sabemos que o drone pode fazer esse trabalho nas terras altas, né? Já sabemos que o drone tanto pode pulverizar o defensivo agrícola como pode trabalhar com a semente. Mas o que eu acho importante agora, Henrique, é definir que defensivo agrícola a gente vai aplicar em um pasto para a pecuária, onde você chega em Catiba, talvez uma das plantas que mais incomoda daquela região seja o açapeixe. E aí você parte para uma região de Potiraguá, que tem muita unha de gato, por exemplo. Né? Duas vegetações totalmente diferentes. E aí não pode ser o mesmo defensivo agrícola. Como é que faz isso aí agora? Olha, como você falou, aí Catiba também tem uma que a gente chama de catana de jacaré. Catana de jacaré. Exato, tem bastante. Aí ontem a gente estava na região de Potiraguá até. E aí a gente viu bastante lá, Cabo de Formão, unha de gato calumbi, né? Então quixaba. Então, E o defensivo não pega isso tudo. pega. Agora tem a questão de você utilizar o defensivo, claro, apropriado para cada tipo de vegetação. Algumas vão eliminar realmente, sistemicamente, outras vão dessecar. Vai perder as folhas e aí vai acontecer o que Pedro Paulo falou. Às vezes você desseca e aí, quando está muito fechada a área, para poder depois você passar pegando a vegetação mais baixa. Mas no caso até, acho que Pedro também, a empresa aí, ele tem assessoria, né? Também de colegas agrônomos e que já tem algumas formulações até com misturas de defensivos, onde você consegue uma efetividade maior e dependendo do que está lá. Como você falou, é diferente de região para região e na fazenda também tem diferença de plantas. Né? Você está lá com um açapeixe, uma casadinha, uma jurubeba, camará é uma coisa. Você vai com isso. Se você tiver uma catana de jacaré, né? Então aí você já tem um outro tipo também de... Zé, estão pedindo aqui o contato do Pedro. Pedro vai passar o contato no final. Pouco, então fique preparadinho, que é para contratação, para informação. Agora eu vou fazer uma pergunta aos dois. Nós temos a aplicação foliar. Perfeito. E a aplicação no caule, não é? Onde os dois produtos assim mais fixo na cabeça do produtor é a aplicação do padrão no caule e o tordon foliar ou artes ou algo semelhante. Pronto. O que é mais efetivo na experiência de vocês? É a aplicação no caule, quando você pega a foice, corta a planta e bate o produto no caule, ou foliar? Sua opinião primeiro, Henrique.
Ó, em relação a custo-benefício, foliar, não tem nem dúvida, né? Porque você vai fazer uma Efetividade. Efetividade dependendo da planta. Aí tem algumas que não tem jeito. Às vezes você vai ter que chegar, se for no caso, a gente conversando, como a gente está falando aqui, com a aplicação de defensivo com drone. Aí você às vezes vai utilizar uma mistura que vai atingir, digamos que 80% daquilo que está ali. Outras ele vai dessecar, como eu estava falando, e depois você vai ter que fazer isso aí, cortar e aplicar no toco. Aí você falou o nome comercial de alguns, que são os mais conhecidos. Exato. Mas assim, é porque tem quando você fala assim, aí vamos dizer, tordo, é 2,4-D mais picloram. Aí o padrão é picloram somente, mas tem fluoroxipir, tem o garlo, né? Tem vários outros. Não, eu falei esses dois isso, produtos porque é o que está mais fixo na mente Fica das mais pessoas. fácil, exato. Mas acontece às vezes de você fazer esse trabalho e depois ter que vir para você eliminar realmente, fazer o corte e aplicar no toco. Porque tem alguns, tipo ali naquela região de Itaju mesmo, cipó preto, tem muito, e aquilo ali é complicado, né? Para eliminar ali. Ontem a gente estava até conversando sobre esse cipó preto aí, não tem jeito. É arrancando mesmo, né? É retro. Nem no caule resolve? Não, nem no caule. Então, assim, algumas plantas eu concordo 100% com o que o Henrique falou. Algumas plantas o foliar vai resolver, vai conseguir de maneira sistêmica acabar. Outras você vai precisar pegar no rebrote, né? E aí bater no toco, um garlo, um padrão, que foi uma misturinha dos dois, né? Que é o mais usual. Mas o mais efetivo? Por exemplo, um aça-peixe, o foliar resolve. O camaral, foliar resolve. Aí já quando você. O jurubeba, melancia da praia, enfim, vassourinha. Esses daí o foliar resolve. Agora alguns, cabo de formão. Aí você vai dar uma dessecada, o foliar vai pegar ele também na aplicação total. E aí no rebrote dele, uma aplicação do toco, né? Então aí é o que fica. Na região de Palmares. Sim. Porque eu bato defensivo de trator, né? Tem lá uma planta. Ela é uma planta larga, ela não é uma planta fina, a planta larga. Ela não é caule grosso, porém a folha é larga. E ela embaixo, eu já mandei cavar, ela tem uma espécie de uma estrutura de raízes parecendo batata. Uma batata, uma batata. É esse cipó preto. Rapaz, ele enrama, não é? É o cipó. E eu já bati foliar, não resolveu. Eu já bati no caule, não resolveu. Quando foi essa semana, eu discuti no assunto, me sugeriram colocar um produto no óleo diesel para tentar bater no caule. Aí eu lhe pergunto, evidentemente que os laboratórios não prescrevem na sua bula misturar o produto com óleo diesel. Isso aí deve ser mais experiências particulares. Concordo. Que o sujeito no desespero, ele acaba, mistura óleo de cozinha, mistura óleo de carro, mistura óleo queimado, no desespero. Com a experiência de vocês acham que isso faz efeito? Tem coisa que funciona, né? No popular. E o pessoal tem muita coisa que funciona. É como se fosse aquele, trazendo um pouquinho pra pecuária, aquele brinquinho o fio de cobre na orelha do animal que está com verruga, né? E aí... Mas resolve. Pois é, resolve. Mas não tem uma explicação Por incrível científica. que pareça, resolve. Não tem uma explicação. Então, assim, o que a gente vê com a mistura de produtos? Na bula do produto vem lá, utilizar o diluir... 1% ou 1,5% ou 2%? Em água. E aí tem alguns produtos, né, alguns adjuvantes que vão potencializar aquela cauda. Então vai reduzir o pH da cauda, vai conseguir fixar, vai conseguir espalhar. Então tem que tomar cuidado com o que vai estar misturando, né? Justamente. E até outros produtos. Por exemplo, tem produtos que dão incompatibilidade de cauda entre si. Então aquela cauda talha, do nada um negócio que é aquoso ali vira um sólido mesmo, como se fosse uma amoeba, né? Aquele brinquedo de criança. Então é um negócio estranho. A incompatibilidade de cauda é o que o droneiro lá, a empresa de drone tem mais medo, porque aquilo ali entope o motor e tudo mais e dá uma dor de cabeça tremenda. Então, assim, essas misturas com óleo diesel ou qualquer outro produto pode também dar uma incompatibilidade de cauda e reduzir a efetividade daquele produto, né? Então,
já que não está prescrito, eu prefiro não usar, né? Tem que ter cuidado. Henrique. Não, eu concordo totalmente. E eu estava aqui lembrando o seguinte, por exemplo, a pesquisa está aí, né? Você falou dessa planta que certamente é o cipó preto, ainda não chegou. Quando ela tiver importância econômica grande, os laboratórios vão desenvolver alguma coisa, né? É porque ela ainda é um pouco mais Restrita aquela área ali. Você pega aquele veio de solo ali, Itaju, Palmares, Potiraguá, Angelinha, aquilo ali é bem, né? É uma veia só que a gente fala. E aí tem muito isso aí. Então, assim, quando tiver, com certeza vai sair. Haja vista, hoje já tem o nosso maior problema que a gente tem aqui no caso de invasora na pecuária é o capim-capeta, né? Que é o Sporóbolus índicos, conhecido como o BM, né? Bufa de mineiro. Bufa de mineiro. Exato. Então, mas já tem hoje defensivo que está combatendo ele dentro da área de pastagem está conseguindo fazer seletivo, né? Engraçado. Isso é muito importante aqui para a região, para poder você trabalhar. Aí, se for o caso, você aliar a aplicação com drones, facilita muito também, né? Você fazer o combate. Disseminaram que existiria um defensivo agrícola que mata só o búfalo de mineiro. Né? É isso. Só que uma pessoa usou e ele falou, Zé, não matou. Ela deu uma buchada, tal, mas veio o período da chuva, rebrotou. Eu ainda perguntei se não era a semente, não era o banco de semente que voltou. Ele falou, não, eu observei e nas cepas houve brota. Não é? Então acontece muito disso. Às vezes você compra um defensivo agrícola, um produto, está lá na bula como é que você deve usar. 1%, 0,5%, 1,5%, 2%, a depender. Mas às vezes a resposta no campo, eu não sei se por má aplicação, eu não sei porque na hora de medir, mediu errado, não sei. Eu sei que tem muita gente que queixa isso. Eu acho que é por isso que aí tem os equipamentos, né, adequados e mais modernos, tem as pesquisas, tem um acompanhamento técnico, aí tem a água que você mistura também, que às vezes ela tem uma salinidade. Que às vezes o cara vai pegar no açude e não pode. Exato, aí tem matéria orgânica, salinidade, então assim, tem todo um conjunto, por isso que é bom, na hora que você vai fazer esse serviço, você ter esse acompanhamento, né? Para poder ser bem feito, porque eu já fui em várias propriedades que já teve o combate que foi muito bem, entendeu? O Zé, o Alex Carvalho, ele está perguntando, bom dia, pergunte a Zé para leiteira, o que se recomenda? Leiteira é aquela que tem bem viscosidade, né? Isso. Ela tem um leite, seiva. ela tem um leite. Quando você corta, ela tem uma seivazinha que fica escorrendo. O que é bom para... O pessoal usa bastante ela no Garlon, né? E o padrão, né? Padrão no topo. Mas padrão não mata a leiteira. O Garlon e o padrão, a misturinha. Não mata, não. Eu acho que é mais efetivo, né? Hã? Com a mistura que ele falou, talvez. Você sugeriu Ele uma mencionou mistura. 3. O Garlon e o padrão. Que seria, que substância? Lembrei. Picloram com oxipina. Isso. Que seria o padrão mais... O Garlon. Eu acho que... Tem algumas plantas que são complicadas, o algodão de seda mesmo, lá que a gente estava na região ontem também, assim, tem muita seiva, né? Então geralmente é no toco. Agora, então o ideal é ter uma análise de técnica Catiba, para que seja indicado o tipo de produto para aquele problema, né? E também, assim, pelo porte da planta, né? Às vezes está novinha, Sim. o foliar resolve, ou se já tiver um porte mais... um porte arbustivo aí, já vai precisar fazer essa aplicação no toco, já é mais difícil porque ela tem uma reserva e ela consegue voltar no rebrote, né? Então, é indicado sim uma avaliação técnica. E aí a empresa que for vender os produtos geralmente faz isso sem custo algum, né? Disponibiliza. O agrônomo vai lá e faz a prescrição e aí depois o drone vai e só aplica. A leiteira ali nas regiões mais frias, não é? Ela gosta de região mais fria. Quando chega na região mais quente, já é aquele algodão, né? Algodão de seda. Já é mais o algodão. Mas aí cabe uma pergunta aqui. Tudo isso que a gente falou aqui, drone, trator, defensivo, é muito caro. É muito caro.
não é? Como é que faria para baratear um pouco isso aí? Como é que você trabalha hoje com essas ferramentas de última geração, vamos dizer assim, procurando baratear um pouco o custo disso aí? Como é que faz? Eu vou... Dá uma ideia aí, Henrique. Você Não, que é eu vou um dar gênio. Eu não. Eu, quando você estava a conversar com você, você me dá muitas ideias. Não, é a troca. Eu absorvo muita coisa que você me passa, eu aproveito. Mas assim, eu vou vamos dizer, vou fazer uma introdução e Pedro Paulo aí. Você já está fazendo esse meio de campo, aí ele arremata com mais propriedade por conta dos equipamentos. Mas assim, eu acho, vou divergir um pouco aí do seu pensamento, eu acho que veio para baratear. A tecnologia, quando ela vem, ela é bem aplicada, normalmente você tem um custo menor, até por conta da efetividade. Porque caro é às vezes você fazer uma aplicação e aí tem, como você contou aí, essa pessoa que ele falou que depois rebrotou, quer dizer, foi alguma coisa que foi feito errada. Pode ser, né? Falta de acompanhamento, de orientação, produto, né? A forma de aplicação, então esse aí fica caro. Não houve efetividade. Eu gosto sempre de falar assim, o que a gente usa, não é caro. Às vezes você vai para um lugar também que você ficou tão satisfeito com aquilo que você fez, você não acha caro. Não é caro, às vezes é você gastar, você não está investindo. Então eu acho que a tecnologia, drone, mecanização, hoje, eu acho que a gente tem que pensar também muito assim, a gente não tem essa cabeça. O agricultor, eu tenho alguns clientes que vieram da agricultura, são poucos ainda. Mas é impressionante, assim, é diferente. Porque ele está acostumado a todo esse investimento, a esse custo, e ele não acha caro, né? A gente realmente acha, porque a gente vai fazer um serviço, a gente quer fazer o mínimo de custo, né? E para ter o máximo de efetividade, e às vezes essa conta não fecha. Então, quando é bem feito, bem aplicado, aquele insumo que você pensa, ele é bem mais caro do que outro, muitas vezes não, ele é até mais barato. E usando da forma correta, com a prescrição correta, eu digo que é igual automedicação. Às vezes você está usando ou um problema de pele, você usa um monte de coisa, não dá certo, vai lá na dermatologista, ela passa uma pomadinha e um creme e aquilo resolve. Então procure a orientação correta e a HB Sementes faz isso, né? Plante que Henrique garante se chover. Tradição no mercado. Isso aí, no meu tempo. Boni. Era jabá. Oxi! Mas no meu tempo era jabá. Jabá. Aí, no seu tempo... essa turma nova mudou o nome. É o quê? Não é mais jabá. É o que você falou? Não, que no meu caso é reconhecimento de um trabalho fornecido com qualidade. Você tem um nome. Não, moço, seria uma permuta se Henrique estivesse me fornecendo um serviço. Você falou que tem um nome aí, um nome modernoso aí. Oxi! Mas no meu tempo era jabá. Não é do nosso tempo jabá. esse não. Mas só um minutinho, Zé, aproveitando que o Boni falou, vou aproveitar esse momento aí, mas pô, semente que a gente trabalha. E a gente trabalha com semente muito pura. Então, você às vezes utiliza o que Pedro Paulo estava falando, às vezes 3 kg, 6 kg, 8 kg por hectare. Ela sai mais barato, mas tem que ser bem feito. Entendeu? Então ela custa o valor unitário maior, mas o que Boni também falou aí da questão da medicação. A questão Gilson correta. mandou aí, Boni? Eu estou aguardando o Gilson, enquanto isso, Pedro Paulo, pelo amor de Deus, passe o contato da empresa, porque o WhatsApp não para e o pessoal está perguntando. Querem informações, querem contratar o serviço. Querem então, conversar com você. Conversar com você. Pronto. Então, primeiro só mandar um abraço para todo mundo lá da Proagro. E aí, quem tiver interesse, quiser conversar comigo presencialmente, pode passar na Proagro, aqui na Praça do Boi, né? E aí conversa comigo. E telefone para contato é 99109-9763. Certo? Repete. Esse daí fala diretamente comigo. Então, 779-9109-9763. E aí, se quiser passar presencialmente, pode ir na Proagro, aqui na Praça do Boi, em Tapetinga, e conversamos. Pronto. Vamos ouvir a entrega do prêmio, rapidinho? Muito bom dia, Zé Elias. Bom dia, Boni. Bom dia, amigos ouvintes do programa Boca do Poço, especial de sábado. Super bom dia aí pro meu amigo Henrique Bruni. Plante que Henrique garante, mas tem que chover. Pois é, tô aqui no bairro Vila Isabel. Então, um bom dia também pro Pedro Paulo, né? O homem da pulverização. O homem é referência aí na pulverização com drones, viu? Tô aqui no bairro Vila Isabel com a dona Neide. Bom dia, dona Neide. Tá aqui na quitandinha dela. Tem quem tem sossegada, né? E participando, claro, da super promoção aqui do Cenzão, do programa Boca do Povo. Tava sossegada, não? Por que, dona Neide? Muito bom dia, dona Neide. Como é que tá a senhora? Tudo bom? Tudo bom. Tava cortando a couve aqui e tal. E aí a senhora participa sempre ouvindo o programa, né? Meu radinho fica aqui, ó. Já fica ligado. No meu pé
o balcão ali perto da balança, já fica radinho, já ligado. A senhora reside no bairro Primavera, mas trabalha aqui no bairro Vila Isabel. Isso, minha família é de Primavera, aí todo dia eu venho de manhã, quando é à tarde eu vou, porque minha mãe não pode ficar só, né? Mas aí à tarde eu tô lá. Ok. Me fala uma coisa sobre a enquete do dia. Primeiro, o nome da música. Acertou o nome da música? Tô te filmando, né? Vai ter pagodinho hoje, hein? Lá no Parque Polo Esportivo da Lagoa. Pertinho da minha casa. Pertinho da sua casa? Pois é, alô, Marcelo Artimix. A galera, hoje tem pagodinho, hein? Tem cara metade, tem o Vavá, tem o irmão do Vavá, que inclusive são irmãos gêmeos, o Márcio e o Vavá. E conhece, né? Tem muita música legal. Me diga uma coisa sobre a enquete do dia. A senhora está preocupada com essa questão da inflação no país? Estou preocupada demais, né? Por quê? Porque eu trabalho justamente com compras, né? E vendas. Então, mercado de conquista, por exemplo, que eu peço lá para eles trazerem para mim. Uma semana está um preço, a outra semana já aumentou. E aí, a gente não aguenta, né? Com essa alta de preço. Só aumenta. Aí não dá. Se abaixasse um pouco, era melhor, né? Era melhor. A pergunta que vale R$1 milhão. Vai fazer o que com o Cenzão? O Cenzão vai me ajudar aí nas compras, né, de hoje. Amanhã tem a feira, aí eu tenho que comprar mais coisa para levar para a barraca da feira. E aí eu tenho que completar o dinheiro da feira de amanhã, né? Comprar mais um pouco de tomate, comprar mais um pouco de batatinha, né? Quem sabe? Tá ok, tá aqui a dona Neide, faturou o Cenzão dessa semana. Valeu, pessoal. Sábado tem mais, agradecendo sempre aqui o Ramon. E vai falar mais alguma coisa? Eu vou aplicar o dinheiro para ganhar dinheiro. Zé Elias, isso aqui é das nossas, hein? Muito bem. Valeu, próximo sábado tem muito mais. Valeu, Boni, valeu, Zé, valeu, meu amigo Henrique Bruni, aquele forte abraço. Obrigado, hein, pela cadernetinha, hein? Valeu, um abraço. Meus presentes para toda a equipe aqui do programa. Próximo sábado tem mais. Valeu, dona Neide. Obrigada. E a gente agradece. Agradece a dona Neide pela participação, agradece ao Henrique pelos presentes. Eu digo, bloquinho de anotação, caneta é sempre muito bem-vindo. Presente maravilhoso. Zé, sem mais tempo para nada, vem aí Wagner Ribeiro, Manhã Legal, vamos? Fui. Já? Nossa! Beijo, gente. A gente se fala na segunda-feira, às 3 da tarde, e volta no próximo sábado, às 7 da manhã. ZYV 644, Fascinação FM, 1000 watts de potência, música, esporte, notícia, 24 horas no ar, transmitindo em 92.3, Itapetinga, Bahia, Brasil. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais. Para seu médico, você é único. Por isso, seu medicamento tem que ser na dose certa. Nem mais, nem menos. Há 20 anos, a Macela Dourada respeita essa individualidade. Além de medicamentos manipulados com excelência, lá você encontra produtos de beleza, dermocosméticos, nutracêuticos e muito mais. Venha até uma de nossas farmácias ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Consulte nosso número no site maceladourada.com.br. Macela Dourada, 20 anos por você. Uma história não é contada da noite para o dia. Desde 1986, escrevendo uma trajetória. Há 3 anos, modernizando o serviço laboratorial da região. Elo Diagnose, pioneiro em oferecer a melhor comodidade. Agora, inaugura mais uma unidade. Na Avenida Gerson de Oliveira, número 30, no bairro Nova Itapetinga. Horário de atendimento, de segunda a sexta, das 6h30 às 17h30. E aos sábados, das 7 às 11 horas. Atendimentos convênios, SUS e particulares com preços bastante acessíveis. A matriz localizada na rua Pompílio Espieira, número 104 Centro, e do bairro Primavera, localizado na Avenida José Marcos Guzmão, número 407. Telefone 77999268278. Elo Diagnose, história e modernidade caminhando juntos. CDI, Centro Médico de Diagnóstico, colonoscopia, densitometria óssea, ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia, Holter, laboratório, mapa, raio-x digital, tomografia, ultrassonografia com Doppler, inclusive no sábado pela manhã, anestesista, cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, coloproctologista,
dermatologista, endocrinologista, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, osteopatia, oncologia, gastroenterologista, ginecologista, mastologista, neurologista, nutricionista, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatria, pneumologista, psicologia, reumatologista e urologista. Agende sua consulta ou exame no CDI 77-3262-3304 e 3262-3306. WhatsApp 779-8824-6150. CDI, diagnóstico de qualidade mais perto de você. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de doença no coração. Isso só no Brasil. E o 9 Mistura é eficaz na prevenção de infarto e AVC. 9 Mistura é um analgésico natural que trata dores reumáticas, artrite, artrose, bursite e inflamações na coluna. 9 Mistura, feito com extrato de ervas, é digestivo e trata gastrite, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, má digestão, gordura